Olá pessoal, o Temer é de fato um rico governando para os ricos, como sempre foi avisado para quem ia bater panela nas ruas. A gente avisava, por favor não vá, Temer vai governar para os ricos. E as pessoas não acreditaram. Pois bem, vejam só, Temer resolveu deixar de arrecadar no ano de 2017 354 bilhões de reais e 700 milhões. Estamos falando de uma situação em que o governo está gastando mais do que recebe. Por exemplo, no ano de 2018 está previsto que o governo vai gastar 159 bilhões de reais a mais do que arrecada. Opa, espera aí, mas cortar impostos é bom, horas. Bom para quem, cara pálida? É incrível quanta gente acaba acreditando nessa palhaçada. Não, então quer dizer que cortar impostos não é bom? Repito, bom para quem, cara pálida? O governo acabou de deixar de receber 354 bilhões de reais e 700 milhões. O preço dos produtos abaixou? Porque a promessa é sempre essa. Se o governo deixar de cobrar tantos impostos, nós, empresários bonzinhos, vamos deixar de cobrar tão caro nos produtos. Pois bem, por que não baixou? Porque é uma promessa vazia. O empresário busca lucro. Com ou sem imposto, ele vai manter o seu preço, porque o objetivo dele é buscar lucro. E tem um detalhe perverso nessa história, porque além dos produtos não baixarem de preço, falta dinheiro para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia, para a segurança, para todas as áreas. Quem tem dinheiro consegue se virar muito bem. Quem é pobre, quem é classe média, se lasca todo. Será que é fácil pagar faculdade, pagar plano de saúde? E pior, aquela pessoa que sequer tem o dinheiro para pagar esses serviços. Como é que faz? Não faz. Acaba morrendo sem remédio, acaba morrendo sem tratamento médico, acaba obrigando o filho a frequentar uma escola de péssima qualidade. É isso que acontece. Então, quando os manda-chuvas da Fiesp se encontravam com o Temer antes de derrubar Dilma, não era para discutir o bem do brasileiro, era para dizer que eles não iam pagar o pato. Detalhe ainda mais cruel dessa história: quando o governo deixa de investir na saúde e educação, entre outras áreas públicas, é claro que o empresário vai aumentar o preço dos serviços particulares, porque tem menos um concorrente. E pior, vão piorar o serviço porque o cidadão não tem para quem recorrer. Se todos os serviços particulares forem caros e ruins, porém um pouquinho melhores do que o público, o cidadão será obrigado a se contentar com um serviço particular de saúde horrível, e isso vale para todas as outras áreas. Infelizmente, grande parte da população brasileira saiu às ruas para pedir o Temer no lugar da Dilma, achando que cortando os impostos, que diminuindo os gastos públicos, o povo iria se beneficiar. Grande erro. Não se beneficiou em nada, só tomou prejuízo. Porque o vilão dessa história, gente, não é o imposto. O vilão dessa história é a aplicação do dinheiro arrecadado de forma ineficiente e, claro, a roubalheira, mas principalmente a ineficiência na aplicação do dinheiro arrecadado. Se tivesse um retorno adequado do que o governo recebe ao cidadão, estaria ótimo, pelo menos para a classe pobre e média. Porque aquela pessoa de classe média, porque aquela pessoa pobre pode estudar numa faculdade pública, podem estudar numa escola pública de qualidade, podem ir em um hospital público de qualidade. Sabe o que isso significa? Significa que não tem que pagar um serviço particular, sobrando mais dinheiro. Isso é benefício para o cidadão.
quem não se beneficia dessa história é o rico que é dono da escola particular, o rico que é dono do hospital particular. Esse não tem grande vantagem. Porém, até mesmo os ricos acabam se beneficiando quando o imposto é bem aplicado, mesmo que eles tenham que pagar uma quantidade considerável. Por quê? Veja um exemplo. O governo comece a investir em casas populares. É claro que a pessoa que vai receber a casa é a maior beneficiária, porém não é a única. Imagine que, para construir as casas, o governo tem que contratar um serviço de construção. Então, ganha aquela pessoa que está fabricando a casa, mas também ganha o empresário que comanda toda a operação. Ganha também quem fabrica o cimento, tanto o operário como o dono da empresa que fabrica o cimento. Também ganha quem transporta o material até a obra. E claro, também ganha quem fabrica o caminhão, tanto o operário como o empresário. E isso não é teoria. Teoria é achar que diminuindo os impostos, o preço vai baixar. Não baixa. E o exemplo está aí. 354 bilhões e 700 milhões de reais deixados de serem arrecadados e o preço de porcaria nenhuma diminuiu. Também o empresário não contratou mais gente. São as promessas que eles fazem, não é? Se diminuir os impostos, a gente contrata mais gente e o preço dos produtos cai. Tá aí, não cai. Será que o povo brasileiro vai entender dessa vez? Dificilmente. Porque, embora tenha gente explicando esses pontos, tem outras pessoas em canais de TV, em canais de YouTube, em rádio, em jornais, com um alcance muito superior, espalhando exatamente o contrário. É simplesmente impossível que empresários que se beneficiam diretamente do corte de impostos fiquem de braços cruzados, deixando que a verdade se espalhe. É claro que eles vão pagar muita gente para falar mentiras. E se preciso for, eles fazem uma campanha nacional, compram um monte de deputados e derrubam a presidente eleita. Tudo para se beneficiar. Esse mundo não é um mar cor-de-rosas e o Brasil não é para amadores. Ou o brasileiro aprende as manhas dessa gente, ou sempre seremos sacaneados por eles. Por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau.